Mas eu entendi esse negócio da competição, por quê? Que faz sentido. Depois, no final do processo, o que acontece? As faculdades começa o processo de recruiting dos grandes bancos, né? Quem quer investment banking como eu queria, ele só vai contratar baseado... Ele só te entrevista se tivesse uma nota média acima. Então, a concorrência já... Né, eu acho que o pessoal já começava a olhar para isso desde o primeiro semestre. Assim, falar, cara, se esse cara tiver nota, não só ele vai puxar a minha nota, mas também ele vai estar na minha frente dali para o processo das poucas vagas que vão estar abrindo. E aí eu acabei conseguindo, né, 2 propostas direto da faculdade. E essa foi na época foi JP Morgan e Credit Suisse. Eu acabei indo pro JP Morgan, porque era um time que eu conhecia gente que tinha ido para lá e falava bem. E aí eu fui para Nova York. E essa foi a primeira virada de chave, porque quando você é contratado ali, na época você recebia um signing bônus. Então era um cheque, era um bônus avançado para você poder fazer a sua mudança, assim. Então foi a primeira hora que... Opa! Entrou uma graninha. Agora vai comprar o Rexona, agora vai comprar... Agora eu consigo comprar um speed stick aqui. E aí, cara, você... Cara, não sei, eu sei que assim, uma parada que eu já falei aqui no podcast umas vezes, mas que eu acho que é muito verdade, que é... Quando o founder, tá ligado? Quando ele levanta a rodada seed, ele vira um cara muito desagradável, tá ligado? Porque ele vira o cara mais legal do grupo de amigos dele do ensino médio, entendeu? Porque ele levantou uma grana, conhece um cara rico aqui e ali, e ele fica muito mala, fica um pouco com aquela síndrome de segurança do shopping, sabe? Fala assim, mano, você precisa entender qual que é o caminho aqui, ó, deixa eu te ensinar tudo. E eu já ouvi dizer que quem entra, tipo, no Google, no GP, logo depois da faculdade, fica meio mala mesmo. Você sente que você ficou? Cara, eu acho que deu um pouquinho assim, passei investment banking em Nova York, tinha esse lado assim, mas a grande verdade, assim, na hora que chegou lá no dia a dia, cara, era muita porrada e assim, todo o processo não era nada glamuroso, assim, eu trabalhava pra caramba. Então, eu trabalhava 18, 20 horas por dia, 7 dias por semana. Realmente absurdo, assim. E eu tinha lido Monkey Business, que era o livro que contava essa história, né, que o pessoal trabalhava pra caramba. Aí você fala assim, não deve ser assim. Não deve ser assim. Não, quem que trabalha 20 horas por dia? Não é possível. Cara, tava lá trabalhando 20 horas por dia. Tinha que fazer táticas pra, tipo, não dormir numa reunião. A gente preparava o pitbook e, assim, o segredinho de ficar colocando uma unha debaixo da outra, assim, pressionando pra você sentir uma dor constante, pra você não dormir durante a reunião. Sério? Porque às vezes você tava, tipo, 2 semanas dormindo 3 horas por dia. Então, isso aconteceu. Então, acho que e tendo uma noção, estudar numa faculdade, né, com bastante gente do mundo inteiro, que já era bastante competitiva, e, cara, cheguei em Nova York e era de uma classe de analista do JP da época, que foram 400 pessoas. Assim, eu falei, cara, que grande merda que eu sou aqui nesse negócio. Então, assim, por mais que tava, legal, tinha um lado, né, de senso de, investment banking. Você vinha pro Brasil, a galera achava animal, provavelmente. Isso, vindo pro Brasil, mas lá você era mais um, entendeu? Então, assim, tinha esses 2 lados da moeda, e acho que isso apanhei tanto nesse período, depois continuando no mercado financeiro, que isso deu um pouco de humildade, assim. Acho que as pessoas acabam vindo em alguns momentos com mais arrogância. Eu acho que não deu tempo. Não deu tempo, eu tomei muita porrada, acho que E você, cara, você chegou lá e trabalhou com o quê? Eu trabalhei com um banco de investimento e eu fui colocado num time de geração de energia e transmissão de energia nos Estados Unidos. Então você ficava olhando deal, assim? Ficava olhando M&A, mas foi bem, vamos lembrar, né? Eu peguei o final do ciclo da curva. Então eu peguei o ano de 2007 nos Estados Unidos, um pouco antes de Lehman Brothers. Então eu já estava começando a fechar os deals, então era muita emissão de dívida que acabou acontecendo. Alguns M&As de empresas internacionais olhando o Brasil, quando tiveram leilões de empresas brasileiras, mas não fechou, esses deals não foram. E aí veio o Bear Stearns. Eu estava lá nos Estados Unidos quando começou a crise, né, do subprime. Bear Stearns quebrou, o JP Morgan comprou o Bear Stearns. Eu estava no fim de semana que isso aconteceu, estava todo movimentado ali naquele momento, que foi aquela o primeiro banco que quebrou, e isso foi o processo que levou à quebra do Lehman Brothers. Então, isso foi o final do meu ciclo como investment banking. E foi tipo no Big Short mesmo, assim? Foi no meio daquele momento ali. Assim, tudo acompanha... Era o final da bolha, assim. Já estava começando o pessoal sentindo, em 2017, assim, as coisas acelerarem, os deals já não estavam saindo, e depois veio o Bear Stearns. Eu tinha um período aí, foi a maior sorte que eu tive, que trabalhar nos Estados Unidos você precisa de um visto Wage One, que na época era loteria, acho que voltou a ser loteria agora também com competitivo, e eu não passei na loteria, então eu fui transferido para o JP do Brasil. E eu voltei para o Brasil
antes do Lehman Brothers. Caramba. Então eu não renovei meu lease lá no Nova York, eu não, né, acabei tipo, né, tendo custos maiores, eu voltei como um expatriado, porque eu trabalhava no JP dos Estados Unidos. Então vim pago Um pro salário Brasil, bolado. com salário para cá. E aí aqui eles ia ter uma possibilidade de transferência para uma área de research. E aí que era do Investment Bank para Research, eu comecei a pesquisar, falei, cara, porque o Investment Bank do Brasil já estava bem alocado, acho que eu prefiro trabalhar no buy side, né? Então comecei a estudar, comecei a entender essa época, que a história era 2 anos de Investment Bank, vamos para um Private Equity, mas eu entendi que tinha a possibilidade de trabalhar em fundos de ações de empresas listadas, que eram filosofia fundamentalista, então você fazia uma análise parecida com Private Equity, mas para investir em ações. Então eu saí do JP e acabei entrando no começo de um fundo de ações que hoje se chama Velt, na época chamava M-Square. Interessante. Mano, lá em Nova York você morava sozinho? Então eu dividi o apartamento com um O brother da Fred. da Fred. Ah, tá. Sempre dividi, no final da faculdade também, eu dividi apartamento e lá em Nova York também. Sim, sim. E você curtiu a vida em Nova York, mano? Cara, eu não consegui curtir porque eu não consegui ter Não uma tinha vida. tempo, né? É, assim, é bizarro, assim, parece, cara, você tá exagerando. Não, eu devo ter, tipo, eu fui no parque 2 vezes, que foram os fins de semana. Eu tive mais ou menos uns 2 fins de semana e meio livres. Teve o primeiro summer ali, quando o training foi a melhor parte, que era essa época que deu para aproveitar. Você tem um primeiro mês, quando você passa lá no programa de Investment Bank, tem um primeiro mês de treinamento. E aí você faz só estuda, tem o da Modarã dando aula de valuation, assim, bem legal você fazendo os estudos, bastante networking, eles fazem uns eventos, que era assim, tipo, que a gente brincava, né? Era o hype, a enganação para depois te massacrar. E aí quando começou, então passou esse primeiro mês, começou e de fato, assim, 2 semanas depois, Só trabalho. só trabalho. Cara, e a galera, assim, quando ganhava o bônus? É tipo em filme, assim, queimava tudo no strip club mesmo? Cara, embalada mais, sim, mas muito parecido com o filme, a dinâmica ali, assim. A galera gastava muito embalada. Só que, cara, você pagava assim, tinha uma impressão de muito dinheiro, mas era só no bônus. Porque no mês a mês, como você paga taxas e o rent era muito caro, você vivia relativamente apertado. Por mais que você tinha um salário alto. Mas eu dividi um apartamento, eu lembro, para número de hoje, isso ainda é caro. Assim, eu dividi um apartamento e eu ainda pagava $1.800 de aluguel, um apartamento pequeno em Nova York. Que absurdo. Na época, né? Tô falando 2007. E tu tirava quanto, irmão? Cara, devia tirar mais ou menos uns $8.000 por mês. E aí quando tu voltou pro Brasil... $6.000 por mês de fixo. E aí mais um bônus que deve ter sido $80.000 no primeiro ano. Que aí foi assim, pô, Primeira legal. baladinha.